Fala corredores e corredoras, estamos na área para mais um super vídeo e hoje nós vamos falar sobre as influências do percurso na sua corrida. Como assim, Nilson? Isso tem influência? Vai ter uma influência. E como que você pode administrar melhor essa influência? E como que você pode trabalhar com esse jogo? Vai ter algumas perguntas importantes nesse vídeo e eu vou te explicar a importância de você variar esses estímulos e quando e por que variar. Qual tipo de treino você deve fazer em um local ou pode fazer em outro local. E por que pode fazer nesse momento num local mais difícil, por exemplo. Então, se você quer entender um pouco mais das influências que são externas, obviamente que é um percurso, sobre a sua corrida, fica nesse vídeo. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, isso é super importante. Ative a notificação do sininho para você receber todos os alertas de vídeos postados aqui na página. E vamos para a primeira pergunta. Para quem quer esse vídeo? Para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre percurso, sobre terreno, aclive, declive, como que eu posso ter maior desempenho na minha corrida perante essas estratégias durante o treino. E para quem que não é? É para você que já tem uma orientação profissional, já entende o porquê fazer um treino sobe e desce, o porquê fazer um percurso plano, quando fazer um sobe e desce. Será que você precisa fazer um sobe e desce? A sua transferência direta vai ser importante? E deixa a primeira pergunta aqui, comenta aqui para mim embaixo. Você corre sempre no mesmo lugar? Recebo relatos diários de corredores. Nilson, preciso mudar o local de treino ou posso correr sempre no mesmo local? Eu falei, vou responder isso através de um vídeo. Isso é super legal e vamos lá. Já responde para mim já. Você corre sempre no mesmo lugar? Manda aqui para mim. A gente vai entender um pouquinho mais. Alguns pontos que a gente vai ter no vídeo de hoje. Segundo ponto, você cansa mais em percursos diferentes? Você recebe um convite de um amigo ou você vai para uma viagem, um outro local e você corre e sente um pouco mais de cansaço? Vamos falar sobre isso. Terceiro ponto, será que é bom variar mesmo o local de treino? E por que é bom? Por que deveria ser bom? Tá? Por que variar? Afinal, realmente terá grandes influências na minha performance durante a minha corrida? O percurso? Transferência direta e períodos. Esses períodos são os períodos de treinamento. Você pode não estar em nenhum período. Você pode estar naquele período aleatório, que você apenas sai correr, está fazendo o que dá vontade. Ou seja, você não tem períodos. O que é período? Um período preparatório geral, um período preparatório específico, um período competitivo, um período de transição. A gente consegue ter o quê? Essas diversificações também em quesito percursos. Tá, Nilson, tudo isso aí, ok, entendi. Mas e o que importa para mim isso? Eu vou falar o que importa para você entender mais sobre o quesito percursos. Antes de começar com o conteúdo, eu quero deixar claramente este recado aqui. Faça o que tem em mãos. Nilson, legal, tô assistindo esse vídeo, mas eu só consigo correr perto da minha casa e é só sobe e desce. Ótimo, faz o que tem em mãos, saia para ação. Se você ficar pensando, não vai dar certo. E faça aquilo que vai ser mais prático para você, que não vai te dar nenhuma desculpa para não fazer aquele treino. Agora, se você conseguir entender um pouco disso e querer usufruir dos benefícios da diversificação do percurso, aí você vai ter que se planejar com antecedência. Para quê? Para você se deslocar até um local que seja mais plano ou um local que seja mais com subidas e descidas. Então a gente vai entender um pouquinho mais. Mas principalmente, faça o que tem em mãos. Se for muito difícil, continue fazendo, porque você vai estar do mesmo jeito empilhando resultados. Vamos comigo lá. Você corre sempre no mesmo lugar? Eu corro. Eu não corro. Tem dois pontos, os pontos positivos e os pontos negativos. E eu vou destrinchar aqui agora eles para você entender um pouco mais dessas características pontuais. Bem, começar pelo lado positivo da história, tem que ser pelo lado positivo da história. Bem, se corre sempre no mesmo lugar, é um ponto positivo. Primeiramente, você já conhece o seu percurso de treino. Então você já sabe onde tem aquela subida, ou você já sabe algum detalhe importante, aquele cruzamento que demora para abrir o sinal,
ou aquela rua mais esburacada, aquela rua que tem cachorro. Então, um ponto positivo que você consegue o quê? Ter uma estratégia antes de iniciar o seu treino. Então, você já sabe que, lá por volta do quilômetro 3, eu vou ter uma descida, depois eu vou ter uma subida, ou vou ter um cachorro ali. Então, você já tem o quê? Um preparo psicológico e não tem muitas adversidades inovadoras ou novas no seu percurso. E o que é legal você correr sempre no mesmo lugar? Para 2 treinos, eu separei aqui. Primeiro, o intervalado e o ritmado. Como assim, Wilson? O intervalado, provavelmente você já sabe aonde tem 200 metros, aonde tem 400 metros, aonde você pode fazer um tiro de 1 minuto, de 2 minutos. Aqui não tem nenhum cruzamento. Se eu virar à direita aqui, se você contornar essa pracinha, vai dar por volta de 2 km. Então, é importante porque nos intervalados você tem que ter um pouco mais desse controle do treinamento. Ou seja, esse controle de você saber que não vai ter muitas interferências externas e consegue controlar aquele ambiente. E o segundo treino que são os ritmados. Por que os ritmados? Porque ritmados são próximos dos limiares, né? Então você vai estar correndo num esforço intenso ali. Então você vai estar quase no seu limite ali. Então você precisa do quê? De menor influência externa possível. Se você for correr num percurso que você não conhece, um ritmado, e aí vai que você pega uma rua que tem um paredão de subida ou que tem um cruzamento muito demorado e às vezes acaba prejudicando a performance do seu treino perante aquele estímulo. Então, pontos positivos psicológicos, treinos de intervalados e ritmados. E agora os pontos negativos de você correr sempre no mesmo lugar. E aí você pode estar falando, mas como assim? Porque eu coloquei pontos negativos, são as rodagens, o intervalado e o ritmado. Eu não sei se o seu percurso que você faz com frequência tem muito sobe e desce ou é muito plano. Eu vou falar um pouco mais de cada um, detalhar daqui a pouco. Mas por que são pontos negativos as rodagens nos mesmos percursos? Porque você não vai ter modificação de estímulo. Basicamente isso. Você vai já ter aquele mesmo estímulo sempre. Então você já vai estar adaptado. Assim como para você, talvez que já correu os primeiros 5 km, a primeira vez foi desafiadora. E hoje já não é tanto. Você já consegue ter um pouco mais de facilidade. Isso é legal, só que você tem que sofrer cargas novas para ter novos estímulos. E a questão do percurso é a mesma coisa. Então, legal, você faz 5 km ali, mas sempre ali, talvez você pegar num percurso que tem sobe e desce, num percurso um pouco mais rápido. Isso é legal nas rodagens. Rodagens é ritmo confortável, pessoal. Por que o ponto negativo para o intervalado? Porque se você treina no mesmo local o intervalado, e se for nesse caso específico um sobe e desce, você vai perder um pouquinho da qualidade, assim como os ritmados. Então, esses pontos negativos, eles se darão para percursos que têm muitas subidas e descidas ou muitas curvas, cotovelos. Isso vai prejudicar também a sua velocidade. Porque o intervalado ritmado, você vai estar um pouco mais forte. E você ficar fazendo cotovelos vai prejudicar a sua continuidade da intensidade. Concorda comigo? Você vai fazer a curva de 90 graus. Você vai ter que sair de uma velocidade mais alta para mais baixa. Ou um cotovelo, vai fazer bate e volta. Isso não favorece a sua performance. Agora entendendo um pouquinho mais sobre treinos, tá? Vamos voltar aqui, para o próximo tema nosso. Eu falei que ia destrinchar um pouco mais o sobe e desce e o plano. Vamos começar pelo sobe e desce. Se você corre num percurso que tem subidas e descidas, você vai ter algumas características. E se você optar por fazer o sobe e desce, e eu realmente indico você, vão ter alguns pontos importantes. Você fala, putz, mas é muito difícil. Mas é justamente por isso que a gente vai para o percurso mais com subidas e descidas. Primeiro, você vai ter que fazer mais aplicação de força. Não tem como, porque vai ser mais difícil. Você vai ter oscilação do seu pace. Fala, nossa, 1 km eu fiz para 4,50, na outra eu fiz 5,50. Mas você pegou uma subida muito difícil e vai ter essa oscilação. É característico de percursos difíceis. Tem que lembrar que o nosso foco, quando a gente vai fazer sobe e desce, normalmente é a manutenção do seu volume.
Então o foco é o quê? Pô, você vai pegar um volume e vai pegar um percurso um pouco mais difícil para aquele treino não só ser apenas o volume e gerar alguma adaptação diferente. A sua percepção subjetiva do esforço, ela pode ficar mais alta. Talvez se você corre num percurso plano 10 km e vai correr numa estrada de chão que tem muito subida e descida 10 km, a sua percepção, você pode correr até mesmo mais alto do seu pace. Então você corre para 5 e aí nos 10 km na subida você fez 5,40. Só que a sua percepção de esforço, ela foi tão forte quanto o pace de 5. Tudo bem, nosso foco é o volume, lembre disso. E para você iniciante, fala isso, iniciante, não consigo ainda. Essa subida, você provavelmente vai ter que inserir em alguns momentos a caminhada. Mas está tudo bem, é o que você tem em mãos? É. Então vamos sair para ação? Vamos fazer o que a gente consegue? Então iniciantes, não se preocupem, mas só tem subida, é muita subida. Caminha na subida, em alguns trajetos. Eu tenho certeza que se você sofreu o princípio do treinamento, que é a continuidade e progressão das cargas, você vai começar a notar a diferença e vai começar a perceber que aquela subida que você fazia inteira caminhando, já começa a fazer um pouquinho correndo. Isso já são pequenos resultados que levam a grandes resultados. Então, iniciantes, minha dica é caminhada em alguns pontos do percurso de sobe e desce. Mas olha a importância e os pontos principais que você vai ter nesse percurso. Vamos agora para o percurso plano. O que você vai procurar fazer e encontrar no percurso mais plano? Bem, o que você vai ter? Você vai ter uma menor variação do seu pace. Menor variação do seu ritmo. Por quê? Porque não vai ter muita influência externa. Entenda, aqui são influências externas. Você vai estar no percurso mais confortável. Não vai exigir tanta sua musculatura, tá? Alguns relatam assim: Nilson, o sobe e desce eu corro melhor porque troca realmente a ativação. Um pouco mais da parte posterior, quadríceps, panturrilha. E no percurso plano, a batida ela é mais direta na mesma musculatura, ali, na mesma região. E você precisa fazer um pouco mais de força para manter. Mas ele é super bem-vindo para quê? Para você pegar mais consciência corporal. Como assim mais consciência corporal? Você vai entender melhores percepções do seu ritmo. E essa consciência corporal, por exemplo, frequência dos braços, cadência, ou seja, número de passos por minuto durante a corrida, a sua respiração, porque vai estar no percurso plano, o que vai fazer a modificação da respiração é a intensidade. Da frequência cardíaca vai ser a intensidade. Então você vai conseguir ter uma melhor consciência corporal. Você fala, pô, quando eu estava no plano, eu fazia esse movimento de braço muito rápido, eu estava no ritmo X. Agora, pô, estou mais tranquilo, eu estou num ritmo um pouco menor. E essas melhores percepções do ritmo é com o percurso plano. Porque nesse sobe e desce, a gente não consegue ter o quê? Esse controle de linearidade do ritmo, ou do pace, né? Então, alguns pontos que você deverá, né, optar por fazer percursos planos. Então, você agora me responda aqui, ó. Tente aqui, ó. É bom variar o percurso? Fazer sobe e desce, fazer plano? Vocês perceberam que eles se complementam? Fala, pô, legal, eu quero ter mais consciência corporal. Só que também eu tenho que ter um pouco mais de volume. Nilson, eu posso fazer volume no plano? Claro que pode. Claro que pode. Mas, por exemplo, mais força, percepção subjetiva de esforço mais alta, a questão de caminhadas, você não vai encontrar aqui no percurso plano. E talvez você, corredor iniciante agora, que faz caminhadas no percurso de sobe e desce, o treino foi mais intenso do que você fazer no contínuo num percurso plano. Então, é bom variar? Sim, eles se complementam. Então, seria legal você inserir na sua rotina de treinos essas duas estratégias, percurso plano e um percurso com subidas e descidas. E você pode estar me perguntando aqui, Nilson, mas quando eu vou correr em algum outro percurso que eu nunca fiz, eu canso mais. Nossa, eu canso mais. Eu separei alguns pontos aqui para você entender o porquê dessa possibilidade de você cansar mais. E acontece com todo mundo, acontece comigo. Teve um acontecimento inusitado para mim. Eu fui fazer em 2014 a meia maratona de Itajaí, onde é uma cidade portuária, uma cidade com percurso plano, né? Ela é litorânea, em Santa Catarina,
E o que acontece? Eu fui com o meu psicológico, não perguntei para ninguém sobre o percurso, não vi o percurso, ou seja, já cometi um erro em ir para uma prova, para uma experiência nova, sem conhecer o meu local, né? Mas tudo bem, a gente sempre tem que aprender com os fatos. E esse foi mais um deles. Larguei para a prova, para mim era percurso plano, corri os primeiros 10 super bem. Eu falei, cara, eu vou correr super bem essa prova. E no quilômetro 11, eu virei à esquerda, me lembro até hoje, e tinha um morro. Era de asfalto, tudo, mas era um morro de uns 400 metros subindo. E aquilo me abalou tanto, que eu estava num ritmo tão bom, que eu tive que caminhar e o meu psicológico jogou contrário para mim e eu não consegui voltar mais para a prova. Ainda mais que eu subi 400, desci 400, ia e voltava, ou seja, ia um bate e volta nesse trajeto do morro. Então, eu lembro até hoje que no meu último quilômetro eu fazia 200 correndo por 100 caminhando. E eu olhava para o relógio e falava, não, eu vou caminhar 100 metros. Ou seja, meu psicológico foi para baixo. Por quê? Porque se eu soubesse que no quilômetro 11 teria uma subida, com certeza eu já largaria um pouco mais confortável e eu também já não seria ser pego com tanta surpresa assim. E aí está o primeiro ponto, que é o fator psicológico. Por isso você pode cansar mais em percursos diferentes. Porque você não sabe muito bem e se tiver coisas inusitadas, o teu psicológico ele pode jogar contra o seu favor e aumentando a sua percepção de esforço. Bem, preparo físico. Não foi o meu caso, eu estava bem preparado fisicamente, tinha corrido marcas boas naquele ano, mas o psicológico me derrubou. Mas pode ser porque para você é o preparo físico. Ou seja, você recebeu o convite de um amigo para treinar numa estrada de chão e teve muita subida e descida. E você não estava ainda condicionado fisicamente para aquele percurso. Então o preparo físico é um ponto super importante. E também, isso aqui é mais de corredores iniciantes que subestimam a primeira metade. Vai fazer um 10 km, larga os primeiros 5 forte, fala, não, eu tô bem. E lembre-se, é apenas a metade. Então você vai ter mais o dobro daquilo lá. Então mais 50%. E você não pode subestimar, ainda mais em percursos diferentes, a primeira metade da sua prova, do seu treino, do seu teste, alguma coisa. Então deixe essa energia sobrando um pouquinho mais lá para o final, que você vai ter essa melhoria de performance. Entendido isso, eu quero para um próximo ponto crucial desse vídeo, que é o que? É a transferência direta. Como assim transferência direta e os períodos? Bem, essa transferência direta, me diga uma coisa, como que é a sua cidade aí? Ah, minha cidade é só percurso plano. Ótimo. Você vai competir na sua cidade? Vou. Aqui, ó. Vai competir onde? Ah, eu vou competir. Normalmente eu compito aqui na minha cidade, eu faço provas aqui perto, na região, e o percurso é isso mesmo, não tem muito o que mudar. Então, pô, legal, você está treinando no seu local de prova. Isso é legal. A transferência, ela é direta. E vão ter períodos que você vai ter que fazer nesse local da sua prova. Não no local especificamente, mas num percurso que tenha mais familiaridade com o que você vai ter no dia da sua prova. Agora, não é porque você vai competir lá que vai te impedir de você fazer percursos com subidas e descidas. Por quê? Porque são períodos diferentes. Talvez um período preparatório geral, onde você consegue não ter provas-alvos ou não ter muitas provas, onde você realmente está pegando condicionamento físico para o ano inteiro, é legal você fazer esses subidas e descidas para aumentar a sua percepção de esforço, para fazer um pouco mais de força, um pouco mais de dificuldade, gerar um volume diferente. Então não é porque só que você vai ter que fazer só onde você compete, mas também tem que olhar para os seus períodos de treinamento. Outro ponto, aqui ó, período sem provas. Ah, Nilson, mas estamos num período sem provas, né? Estou sem teste, não estou desanimado. Bem, eu falo para você fazer percursos diferentes. Por quê? Para ganhar mais resistência. Ou seja, não fica só no plano, não fica só no sobe e desce. Mescla os dois para você trabalhar com intensidades diferentes e percepções corporais novas. E isso vai te dar um ganho de resistência. Isso é super importante. Voltando para a competição. Você vai competir numa prova que só tem subida e vai correr só no plano? Não tem transferência direta. Você tem que ter alguns estímulos na subida para já mostrar para o seu corpo como é aquele estímulo, assim como se for correr no percurso plano. E assim como você vai saber se preparar para um TAF, que é um teste de aptidão física de corrida de 12 minutos, e você está treinando subidas e descidas. Ok, está treinando mais difícil? Tá, mas aquela especificidade de 400 metros na volta, ela vai te dar
um preparo psicológico muito bom, porque você vai ficar 12 minutos naquela volta ali. Então, o que acontece? Se tiver a possibilidade de ir para algum terreno, algum percurso que se assemelha à sua competição, ao seu teste, isso vai te trazer muitos benefícios na hora de aplicar a sua intensidade e fazer a sua prova. Então, essa transferência direta é super importante. Eu sou ok, pô, gostei, tá, mas né, o que isso tudo importa para mim? Bem, basicamente, né, a evolução é muito além de correr. Se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, você quer evoluir na corrida. E o percurso é um dos pontos da carga externa que a gente tem que olhar para ele. A gente vai ter que olhar para ele. Então, não é apenas pegar o tênis e sair correr. Se você não se atentar, por exemplo, a fazer treinos intervalados em percursos mais planos, para te dar maior intensidade, para chegar próximo dos seus limiares, ou acima dos seus limiares, pô, fazer um percurso sobe e desce, vai fazer força, mas não vai trabalhar com velocidade mais alta. Então, mas a rodagem só no percurso plano, vai para um sobe e desce. A evolução, ela está muito mais além do que você pegar o seu tênis e sair correr. E é o que? Conhecimento. É um conjunto de informações, informações e possibilidades. Por quê? Informações. Você vai ter que analisar o seu treino depois, ou ver o seu treino como que foi. E as possibilidades? Pô, não tem só o percurso da sua casa. Você pode fazer no percurso mais plano. Mas será que é? Mas é mais fácil? Não, porque você vai trabalhar com mais intensidade. Você pode aplicar mais intensidade. Então é um conjunto de mix que vão te trazer o que? A evolução. A nossa meta é evoluir na corrida com consciência, qualidade e segurança. E a carga interna versus a carga externa. Vou começar pela carga externa. Carga externa, 10 km leve, CL. Vou colocar aqui um pace de 5, ok? Isso aqui é carga externa. Eu estou passando um treino para você. Não é para você fazer, mas eu estou passando um treino, estou mostrando um treino. O que é carga interna? Eu posso fazer esse treino e a minha percepção subjetiva de esforço foi 4. Foi tranquilo. E para você, essa percepção subjetiva de esforço foi 8. Então a carga interna ela é diferente em cada atleta e ela também vai ter essa diversificação nos percursos com subidas e descidas e percursos planos. A importância de você não só olhar para a carga externa, mas também para a carga interna. Percepção de esforço, recuperação de frequência cardíaca para o próximo estímulo, para a continuidade do treino. Então essa carga interna ela vai ser individualizada e diferente para cada corredor, por mais que a carga externa seja a mesma. Entendido isso, que a importância dessa variação de percursos vai te trazer muitos benefícios. Vamos resumir o que a gente viu hoje aqui. A gente viu a intensidade, a rodagem e o ritmado. Ou seja, você pode fazer os 3 nos 2 percursos, mas opte em fazer o intervalado e o ritmado em percursos mais planos. E a rodagem você pode mesclar entre subidas e descidas e percursos planos. Percursos diferentes pode ter algumas ocasiões que vão fazer você cansar mais, que é o psicológico, o preparo físico ou subestimar a primeira metade. Se acalma, guarda energia, espera o finalzinho do treino ali. O plano, percurso plano, opte por fazer sem cruzamentos, sem subir e descer calçadas, porque é muito perigoso. Você está correndo um pouco mais rápido e você subir e descer calçadas, a probabilidade é maior de você fazer uma entorse no tornozelo, fazer alguma queda. Então tenha muita cautela quando você for trabalhar com intensidades em percursos planos. Procure parques, praças ou calçadas, não sei, alguma rua que tenha um percurso que não tenha muito buraco ou sobe e desce de meio fio. Sobe e desce. O sobe e desce é bom para você pegar mais resistência. Se você é iniciante, pode caminhar, não tem problema. Vai gerar um estímulo diferente, frequência cardíaca mais alta, PSA mais alta, vai ter que fazer mais força. E isso vai ter que estar também na sua rotina. Agora, em períodos diferentes. Se está no perto da sua prova, talvez você ficar mais próximo do seu percurso ideal de competição, seria mais transferência. E aí a gente já falou aqui da transferência direta, né? Não tem como você querer fazer uma prova de subida treinando só no percurso plano ou na descida.
você pode até fazer, mas a especificidade vai te trazer uma transferência direta para a sua realidade. Se você gostou desse vídeo, pessoal, falei tudo sobre o percurso, hein? Falei tudo. Deixe um comentário, fala aí como que é a tua cidade, se é um percurso plano, se é um percurso sobe e desce, e qual que é seu alvo. Ah, eu corro aqui na cidade, então você vai fazer lá mesmo. Então compartilha com um amigo e vamos empilhar resultados, não tem outra escapatória.